Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fashion Talks, nossas discussões sobre o universo da moda e do design. E hoje eu estou aqui então para contar um pouquinho para vocês sobre uma área bem específica do design. Na verdade, nós vamos falar sobre um elemento muito importante para o design, principalmente no design de moda. Então, nós vamos discutir hoje sobre cor, o elemento cor e a relevância desse elemento para os produtos de moda. Tá? Então vamos lá, eu preparei alguns slides aqui para vocês, para a gente poder entender um pouquinho mais desse item tão importante para o universo da moda, tá? Então, cor e produto de moda, esse é o nosso encontro de hoje, esse é o nosso foco e temática para discutirmos hoje, tá? Então, a gente tem que entender alguns pontos sobre o elemento cor, né? O elemento cor é um elemento do design. Então, para quem já passou pela disciplina de teoria e fundamentos do design, sabe que nós temos vários elementos do design. E a cor é um deles, é um item que estrutura um produto, né? No nosso caso, a roupa, um produto de moda. Então, a cor é um elemento decisivo no processo de escolha do produto. Por isso, a cartela de cores é de extrema importância para uma coleção, para que nós possamos ser assertivos, não só no desenvolvimento, mas também para atender os anseios desse público-alvo. Então, a escolha dessa cartela de cores que vai compor a sua coleção de moda, ela é muito importante, tá certo? Então, seguindo aqui, nós temos que entender que a cor ela é uma sensação produzida por certas organizações nervosas sobre a ação de luz, o que a caracteriza, né, como um elemento imaterial. Então, a cor, a gente não consegue tocar o elemento cor, né? Ela é imaterial. É uma sensação nervosa. Então, o nosso cérebro, em parceria com a visão e com a luz, e esse conjunto de itens faz com que nós possamos perceber a cor, ou perceber as diferentes cores, né? Perceber o que a gente conhece como círculo cromático, que são as cores e suas possíveis nuances, tá certo? A cor, então, ela é um aspecto fundamental nesse processo de pesquisa em design. Muitas vezes ela vai ser, então, esse primeiro elemento percebido no produto, e ele vai influenciar tanto a leitura dessa peça, como também a leitura de uma coleção. Reparem que quando a gente analisa um desfile, assiste um desfile de moda, se você olhar a fila final, você vai conseguir entender toda a cartela de cores pelas quais o designer montou, estruturou a sua coleção. Muitas vezes um desfile começa com as cores mais claras e vai ficando mais escuro até o final, com pontos de cores mais fortes no meio, ou estampas, né, que são misturas aí de cores e formas, ou o contrário, né, ele começa mais escuro e fica mais claro, mas sempre é um raciocínio criativo dentro e utilizando o elemento cor como fundamento, tá? Então é importante a gente entender isso, que o meu público, ele pode gostar do meu produto e querer comprar o meu produto por meio da cor, assim como ele pode ter repulsa e não querer aquele produto devido à cor. Às vezes a modelagem agrada, o modelo e o estilo do produto como um todo agrada, mas a cor não agrada. Por isso as pesquisas em torno deste elemento são de extrema importância, tá certo? Então a cor nos fascina em nossa roupa. Ela traduz o quê? Personalidade, caráter, gosto, podendo transmitir as mensagens mais importantes com relação à nossa bagagem, ao nosso repertório. Então a gente tem que entender que as pessoas associam as cores conforme a sua bagagem cultural. Então eu gosto de determinada cartela de cor, por quê? Porque isso tem com certeza alguma relação emocional com o meu histórico de vida. E com o público-alvo não é diferente. Professor, mas então você quer dizer que a gente vai ter que agradar todo mundo? Não, não é isso. Por isso é importante a pesquisa. Quando você entende o seu público-alvo, você começa a entender as preferências desse público-alvo. Entendendo essas preferências, você também pode desdobrar para as cores. Quais são as cores ou quais cores agradam a maioria desse seu público-alvo? Por isso a gente sempre vai ter o preto e o branco numa cartela de cores de desenvolvimento de produto, né? Então uma coleção sempre vai ter essas duas cores. Por quê? Porque são cores que funcionam para qualquer guarda-roupa, para qualquer público, né? Então a gente sempre vai ter produtos com essas cartelas de cores, tá certo? Então, para um estilista, a cor é frequentemente um ponto de partida para uma coleção. Quando a gente monta o painel de tema e vai começar a pensar nas referências desse tema para aplicar nos produtos, a gente já extrai a cartela de cores para poder alinhar essas referências de maneira criativa
e construir uma história, uma narrativa visual, onde a cor faz parte desse processo. Os estímulos, então, que causam as sensações cromáticas são divididos em 2 grupos, conforme Pedrosa nos apresenta. Nós temos a cor-luz e a cor-pigmento. Então, se você já passou por elementos e princípios do design, por nossa disciplina, lá a gente explica certinho essa organização. Se você ainda não passou, no módulo 52 a gente vai ter, então, a disciplina de Teoria e Fundamentos do Design, para você entender bem a fundo sobre cor-luz e cor-pigmento. Mas eu trouxe brevemente só para esclarecer para vocês, tá? Por quê? A gente pensa que a cor é só aquele item que está lá colorido, o tecido é colorido e já está tudo bem. Mas tem muito estudo por trás disso, né? Para se chegar nesse círculo cromático, nessas referências que Johannes Itten criou para nós, das nuances tonais, da cartela de cor saturada, da cartela de cor escura. Então a gente tem todas essas referências para poder entender esse universo da cor que é bem vasto, tá? A cor luz, então, é a luz colorida, é a radiação luminosa visível que tem como síntese aditiva a luz branca. Como que a gente entende isso, professor? A melhor expressão desse processo é a luz do sol, tá? Ela pode unir, então, reunir de forma equilibrada todas as matizes existentes na natureza. Pessoal, se não tem luz, não tem cor. A gente só enxerga o elemento cor, por quê? Porque a luz reflete na superfície desse elemento e joga isso para o nosso olhar, o nosso olho faz o filtro e consegue enxergar as nuances tonais, tá? O processo é mais ou menos esse. Então, essa é a cor luz, é a cor que a gente vê, tá? A cor visível, tá certo? É a cor que a gente consegue enxergar nos elementos, nos produtos, enfim, é o resultado final do processo. A cor pigmento, por sua vez, é uma substância material que, conforme a sua natureza, absorve, refrata e reflete os raios luminosos, componentes da luz que se difunde sobre ela. A gente fala de cor pigmento, que é a cor que a gente consegue tingir. Então, vamos pensar assim, eu consigo extrair de plantas a cor verde e pigmentar um tecido, né? Então, a cor pigmento é a cor que a gente consegue transformar ali um item numa determinada cor, tá? Então, é a cor de tingimento. Quando vocês forem analisar e entender esse conteúdo relacionado à cor por meio do CMYK e do RGB, então, quando a gente fala de computador, por exemplo, a gente tem a cor que está apresentada aqui. Ah, professor, por que quando eu olho no computador tem uma cor e quando eu faço a impressão a cor não sai igual? Isso é a mesma coisa para o tecido, tá? Quando eu faço uma estamparia, por exemplo, por que as cores não batem? Porque nós estamos falando de cor luz, que é a cor que nós temos aqui no monitor do computador, e de cor pigmento, que é a cor que sai impressa naquele tecido. Então é um sistema diferente, são 2 sistemas de cores diferentes, tá? Então cor luz vai ser essa cor que a gente consegue enxergar por meio dos raios solares ou da luz branca que incide sobre um determinado elemento, e a cor pigmento vai ser essa cor tingível, esse elemento que a gente utiliza para tingir, trazer cor para uma determinada superfície, tá bom? Quando escolhemos uma cor, devemos ter em mente que para cada pessoa, olha que ponto importante, a reação a esta cor poderá ser diferente. A explicação para a diferença de percepção se dá por conta da associação que fazemos com relação às cores. É aquilo que eu disse do repertório. Cada um de nós tem um repertório e uma bagagem. E aí, através dessa bagagem, a gente faz determinadas associações. Por isso, eu gosto da cor A e você gosta da cor B, tá certo? Então, a gente consegue trazer esse histórico e aí a gente considera isso também quando a gente elabora os produtos de moda, tá certo? Mas vamos ver agora, então, falando dessa parte teórica, para vocês entenderem um pouquinho mais de como são estruturadas esses processos de visualização das cores. E agora a gente vai pensar um pouquinho em possibilidades. Você vai desenvolver uma coleção. Como tem que ser essa organização, professor? Quais são as possibilidades cromáticas para eu poder combinar os meus produtos? Ou combinar as cores e pensar numa estamparia? Ou combinar as cores das diferentes famílias de produto da minha coleção? Então, todo esse universo da cor, a gente vai ver um pouquinho agora nessa parte, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês o círculo cromático, né? Então, a gente tem cores complementares, cores análogas, a gente vai ver um pouquinho dessas referências para a gente entender como usar desses elementos. Bom, quando a gente fala, então, de cores análogas,
são as cores que estão lado a lado no círculo, né? Cores complementares são aquelas que estão opostas, como está aí no slide para vocês, ó. Então, o amarelo, a cor oposta dele, é o roxo, né, o violeta. Por que é importante isso? Porque se você quer chamar atenção, causar um ponto focal na sua coleção, um destaque num produto de moda, você usa cores complementares. Essas cores que são complementares e são opostas no círculo cromático fazem com que você tenha, então, um maior contraste e chame mais atenção para esse determinado produto que vai usar essa cor, ou para essa combinação, né, se for uma montagem de um look, por exemplo. A gente pode fazer a complementar dessa forma ou a complementar cruzada, né, quando eu junto, então, 4 cores usando as opostas no círculo cromático. Então, na primeira combinação, a gente tem o amarelo com o violeta, na segunda eu tenho o amarelo com o violeta, o laranja com o azul, tudo isso numa mesma composição. Aí eu vou criar os blocos de cores, ou que a gente conhece como color blocking, né? Foi tendência um tempo atrás, mas você pode usar como efeito visual para chamar a atenção para as peças no desenvolvimento de uma coleção, tá bom? A gente pode ter também aqui, ó, mais uma vez uma composição de análogas cruzadas ou uma combinação de complementares triádicas, na verdade, né? Uma composição triádica que a gente chama, tá? A gente usa 3 cores que estão na mesma distância no círculo cromático. E você também cria uma outra forma de bloco de cores, uma outra ênfase visual, tá? Aqui, no caso, ela fica menos impactante, porque a gente não está usando contrastes diretos, tá? Então, você trabalha com uma composição um pouco menos contrastante, tá bom? Na coleção, quando a gente aplica isso para as coleções, a gente precisa entender como distribuir. Então, eu trouxe esse desenho aqui dessa proposta de coleção para vocês, provavelmente é do Hayden Williams, e ele traz uma ênfase na cartela de cores no preto, né, e nos tons de off, nessas 3 famílias de produto aqui, mas ele traz uma família de produto com pontos de cor bem fortes, né, esse azul bique, um vermelho bem vivo. Então, a gente pode pensar nessa leitura visual. Comecei com o preto, trouxe o off-white, apresentei pontos fortes de cor e finalizei com o preto, mesclando com o off-white novamente. Então, essa leitura visual de aplicação da cor para o produto de moda é muito importante. Professor, tem fórmula mágica? Como que a gente chega numa boa cartela de cores? Pessoal, pesquisa. Tá? Então, a gente tem que entender a fundo o que o público-alvo quer. Qual é o seu tipo de produto? Para qual ocasião de uso ele é? Esse público vai transitar com esse produto para além dessa ocasião de uso? E aí você mescla, junta essas informações e constrói a sua cartela de cores. É claro que a partir da temática da sua coleção, né? Você usa as cores que estão na sua pesquisa de tema para poder trazer essas referências para a coleção e também atender as demandas do público. É válido ressaltar que geralmente a gente tem a cartela de cores e as variantes tonais, né? Então, esse primeiro vestido aqui, que é preto, ele poderia também ter na cor vermelha e também ter na cor azul. Então, você vai ter uma profundidade aí no seu mix de produto, tá? Cada produto vai ter a sua cor base, o seu tamanho, as variantes de tamanho e as variantes de cores, tá certo? Vocês vão entender isso bem a fundo quando forem falar de gestão do design lá no 2º ano do curso, tá bom? Então, aqui só para a gente entender uma possibilidade para trabalhar com elemento cor nessa organização aí de uma coleção, tá bom? Aqui eu posso trabalhar também, dependendo do estilo da minha marca, do estilo do meu público-alvo e do estilo do meu produto, com muitas cores. Então, uma coleção mais maximalista vai trazer, então, essa miscelânea de cores. É claro que se vocês observarem aqui, nós estamos falando de sobreposições de peças, então o mix de produto, ele vai ser um pouco mais limpo quando você desmembra esses looks. Mas na passarela, nós temos, então, essa profusão de cores e essa miscelânea, porque trata-se de uma marca com um produto mais maximalista, tá bom? Então, é possível também trazer várias cores de uma forma organizada, para que nós tenhamos leitura visual e possamos compreender as nuances tonais
dessa coleção, assim como o estilo e tudo mais. Pessoal, tudo é importante desde que faça sentido para o seu público-alvo e para a marca com a qual você está trabalhando, tá certo? Aqui mais um exemplo, para a gente poder pensar, então, de uma forma mais simplista, né? Eu consigo trabalhar famílias de produtos. O que são famílias de produtos, professor? São essas organizações de produtos que têm uma mesma linguagem, né? Então, aqui a gente tem os recortes, tem o uso das 3 cores, né? O preto, o rosa, o laranja. E as formas combinam entre essas peças. E aí você pode dar ênfase maior numa cor ou em outra cor, conforme as suas pesquisas, conforme também as tendências de moda da época, né, da coleção que você vai executar. Então você pode, se fizer sentido para a sua marca e para o seu público, você traz uma pincelada de tendências e monta a partir disso também a sua coleção, tá certo? Aqui uma outra referência para vocês observarem, que a gente pode trabalhar com as cores trabalhando essas referências em recortes, em linhas e formas, construindo essas composições visuais de modo que a cor seja esse recurso que cause o impacto visual necessário nesse seu produto, que vá ao encontro dos anseios do público-alvo e atenda também às questões estéticas e estilísticas da marca, da coleção, tá certo? Bom, gente, esse então foi o nosso conteúdo do Fashion Talks de hoje. É só uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho mais essas referências sobre cores, tá bom? Não esqueça, seja criativo. O designer precisa estar em constante pesquisa, buscando informações para poder ampliar o seu repertório e atender da melhor maneira possível no desenvolvimento de produtos o seu público-alvo, tá certo? Um abraço e até a próxima.